Então vamos ao nosso quadro de perguntas e respostas. E nesse final de semana a gente recebeu muitas perguntas aqui, mas muitas perguntas mesmo. Acho que foi o dia que mais teve perguntas para o canal. E se você não sabe como deixar sua dúvida aqui, todo sábado à tarde eu deixo um tópico no Twitter e aqui também na aba comunidade do canal, onde você pode ir lá e me mandar a sua dúvida. Então vamos começar com uma pergunta do Gelone Rocker. Projetos e caminhos já traçados para novos livros? Se sim, você tem uma linha sobre o que escrever ou cada livro terá vida escrita e identidade própria? Gelone, cada livro é um processo diferente. Cada livro que eu vou escrever, o modo como ele surge, o modo como eu elaboro, como eu projeto, como eu penso, como eu escrevo, o que eu quero dizer é diferente. Não dá para dizer que eu repito uma fórmula, tem um formatinho já pronto e que eu vou usando para todos os livros. Não é assim que funciona. Cada livro é um aprendizado novo. Eu acho que esse é o grande desafio da escrita, na verdade. É o grande prazer que eu extraio dessa atividade, que eu preciso me reinventar a cada novo livro. Então, nesse momento não tenho assim nada muito delimitado do que eu quero fazer. Tenho alguns projetos em mente, mas escrito até agora nada. Então esse ano sai alguma coisa provavelmente, mas o que eu não sei ainda. Então esperem. A Rosângela Rocha perguntou: Olá, acho curioso o teu sobrenome ou apelido. Qual a origem dele se não for indiscrição perguntar? Meu sobrenome, Rosângela, o Bugalho, ele é um sobrenome galego. Então você encontra esse sobrenome tanto na região da Galícia quanto numa parte de Portugal também. O meu bisavô, ele era da Galícia, ele era de Pontevedra e foi para a Argentina primeiro, depois se mudaram para o Brasil. O Jonas Kreutz perguntou: Henry, como você lida diante de críticas às suas obras e suas opiniões? Se estressa muito rápido? Leva como ofensa pessoal? Eu não me abalo com as críticas, nem um pouco. Inclusive, se a crítica for bem feita, se a crítica tiver sentido e for procedente, eu acato, eu aprendo com as críticas. Quando é crítica pessoal, gente, haters gonna hate. Então, assim, lidar com haters é um saco. Às vezes as críticas vêm de pessoas que você nem imagina, mas não me abala. De fato, entra por um ouvido e sai por outro. Quem me odeia vai continuar odiando, eu me incomodando ou não. Mas como eu disse, se for uma crítica que faz sentido, que procede, eu levo em consideração sim e aprendo com isso. É importante a crítica para um escritor, ou para um artista, ou para um intelectual. Você se sofistica depois e aprende a defender melhor suas ideias. Várias pessoas me perguntaram aqui sobre sanidade mental. Como manter a saúde mental no meio desse caos agora da política brasileira. Quem me perguntou isso aqui foi o Tal de Brasileiro é Foda, Roselei Alves, Jane Bueno, Márcio Rodrigo Correia e a Áurea. Pra mim funciona assim, olha, de manhã, todo dia de manhã, quando eu levo meu filho pra escola, depois eu vou pra praia um pouco, eu moro perto da praia aqui, eu vou lá e fico uns 20 minutos na praia ali, olhando o mar, olhando as gaivotas, olhando, sabe, observando ali, contemplando um pouco a paisagem. Isso me energiza, isso me dá, sabe, uma limpeza, assim, meio que mental. Ficar um pouco ali olhando aquele marzão ali me dá uma energia. Mas como eu disse, eu não me abalo tanto assim. Durante o dia eu faço minhas coisas, não me concentro nas críticas negativas, nos haters, não me concentro nisso, não me abala. E na questão política às vezes me afeta, sabe? Às vezes tem uma notícia ou outra assim que, putz, me deixa pra baixo. Mas no geral, eu sei lidar bem com isso e eu caminho um pouco sobre as águas, mas nem sempre. A Ana Nélia Alves perguntou: o que você acha das touradas? Eu acho uma aberração, uma abominação, uma crueldade desnecessária com os touros. Eu até entendo que seja tradição do país, que, sabe, tem um longo histórico disso, mas hoje em dia, século XXI, não faz sentido mais. Eu acho que deveria ser proibida em todo o país e não apenas em certas regiões, como é atualmente. O Mário Filho perguntou para mim: como faz para gostar de estudar e pôr isso em prática? Não existe uma fórmula para isso, Mário, mas o importante é você estudar aquilo que você gosta, acima de tudo, né? Em vez de você gostar de estudar, é você estudar aquilo que gosta. Isso ajuda bastante. Quando você encontra um tema, um assunto que te interessa, que te motiva, que te dá prazer saber mais sobre aquilo, você investiga aquele assunto. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, ninguém é obrigado a estudar tudo, ninguém é obrigado a se interessar por todos os assuntos. Procure aquilo que você gosta e estude aquilo. Isso ajuda bastante, na verdade. O Alexandro perguntou: se você continuar aí na Espanha até o final da sua vida, como vai se aposentar? Como funciona a aposentadoria para imigrantes na Europa? Abraço. Eu pago imposto aqui, né? Eu sou autônomo, eu pago imposto aqui, pago a segurança social aqui, que seria o tipo INSS deles. Então, se eu continuar contribuindo, um dia eu me aposento. Não sei bem como são as regras aqui, com quantos anos se aposenta, mas eu pago imposto aqui. Estou como residente legal, então nesse sentido não tem problema. O Bruno Oliveira perguntou: quantos livros você lê por ano? Leituras completas.
Eu não calculo isso, Bruno. Eu não fico fazendo assim uma listinha como eu fazia antigamente. Quando eu era adolescente, eu fazia isso. Tinha uma planilha e ia colocando ali os livros que eu li. Eu não faço esse cálculo. Eu devo ler assim, em torno de uns 30, 35 livros por ano integrais. E mais trechos de outros livros, e mais outros artigos, e mais reportagens. Eu leio bastante, meu trabalho aqui é ler, na verdade, então eu leio bastante, mas eu não calculo assim, tipo, não tenho assim uma estimativa exata de quantos livros são por ano. Eu certamente leio mais de 2 livros por mês, então realmente fica nessa média aí. O Thiago Luther King perguntou aqui, se você morasse no Brasil, você militaria para algum partido político? Você tem empatia por algum partido político brasileiro? Acha seu perfil próximo ao PSOL? Então, eu também gosto do PSOL, tem alguns políticos do PSOL com o qual me identifico. Eu acho que a oposição que eles fazem hoje é a mais visível, pelo menos. Sempre estão confrontando o governo, sempre estão se destacando por causa disso. Você tem a Fernanda Melchiona, tem a Samia Bonfim, você tem o Glauber Braga, você tem várias pessoas do PSOL, o Davi Miranda, então eu me identifico bastante com o perfil deles. E tem alguns expoentes do PCdoB também, mas não sei se me filiaria ao PCdoB. Eu não sei, eu não teria uma atuação partidária porque... Não sei, não é muito meu estilo, não. O Thiago Gomes perguntou, você dirige? Essa é uma pergunta interessante, Thiago, porque eu aprendi a dirigir muito tarde na minha vida. Eu fui tirar minha carteira, eu tinha 30 e poucos anos. Então não me interessava, não queria dirigir, não tinha, sabe, nunca tive esse tesão por carro, sabe, aquela coisa de ficar babando por carro e querer dirigir, provar para os outros que tem um carrão, assim, nunca tive isso. Fui aprender a dirigir tarde, até recentemente não gostava muito de dirigir. Comecei a gostar mais quando eu mudei para Espanha de volta agora, porque... Quando era antes, eu estava em diferentes países o tempo todo e cada país é um modo, sabe? As pessoas têm um jeito de dirigir diferente. Então, agora que eu estou fixo aqui, já me habituei. É um local tranquilo, que é prazeroso dirigir, tem um solzão gostoso. Então, assim, é bom às vezes seguir pela estrada que vai pela praia e seguir vendo o mar. Então, agora é mais agradável. Mas eu nunca tive essa fixação por carro nem por dirigir. O Lucas Santiago perguntou... Você parece ter experiência morando no exterior. Qual a sua opinião sobre essa utopia que muitos brasileiros vivem, muitas vezes fomentados por esses canais de vida nos Estados Unidos, de que a vida fora do Brasil, mais especificamente nos Estados Unidos, é perfeita? Essa é uma ilusão que de fato é vendida para as pessoas, né? Você tem países que são muito bons de se morar, de fato. Eu adoro morar aqui na Espanha, eu acho que é um país muito decente, é muito seguro, a vida é boa aqui, então eu não posso reclamar, mas não existe nenhum lugar perfeito no mundo. Todos os países têm algum problema, seja pelo fato de você ser imigrante, sofrer preconceito, seja porque não tem trabalho, seja porque tem alguma coisa que não funciona, o clima é horroroso. Então todo lugar tem um defeito, todo lugar tem um problema. Alguns países têm mais problemas do que outros, né? Alguns países são caóticos, alguns países são perigosos, alguns países têm economia em frangalhos. Então, assim, tem locais melhores do que outros, mas não dá pra você criar essa ilusão de que você vai chegar no país e vai encontrar tudo certinho, tudo perfeito, porque eu acho que não existe isso. E eu passei por muitos locais já, por muitos países diferentes, e sempre tem algum defeito. E tudo depende, na verdade, da sua expectativa, daquilo que você quer. Você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma vida tranquila, você quer ter segurança, você quer ter uma boa escola para seus filhos, depende daquilo que você espera. Às vezes você vai para um país como os Estados Unidos, por exemplo, pensando que é uma coisa, chega lá e encontra outra realidade que não bate, que não se encontra com aquilo que você procurava. E aí você tem que refletir para onde você quer ir. O Sem Nome perguntou, existe povo mais síndrome de vira-lata do que o brasileiro? Eu já falei num vídeo específico sobre isso, que eu não acho que é uma coisa do brasileiro isso. Muitos países em desenvolvimento, muitos países que têm uma sociedade complicada, que têm problemas sociais profundos, tem um pouquinho dessa síndrome de vira-lata, de olhar para outros países e achar que os países são melhores. Então isso não é coisa do brasileiro, não. Apenas brasileiros, pelo menos. O Renan Barbosa perguntou para mim, quem foi seu maior professor? Eu tive vários professores muito bons, Renan. Eu me lembro muito dos professores de história. Eu lembro do Nelson, por exemplo, no OPET, que era um ótimo professor e que envolvia ao contar a história, sabe? Você se sentia imerso naquilo que ele relatava. Na filosofia eu tive 2 professores muito bons, que foi o Joel, que infelizmente faleceu já, que era um ótimo professor, e o Plínio Junqueira Smith. Eram 2 professores dos quais eu saí da aula deles pensando nas coisas, sabe? Incomodado mesmo, angustiado. E isso me estimulava a refletir. Acho que bons professores são esses, que te jogam na incerteza, sabe? Te põem a pensar. O L. Eduardo perguntou, qual a sua rotina para evitar a procrastinação naqueles dias em que o ânimo não vem nem a pau? Eu sou disciplinado para trabalhar, então assim, quando eu estou num projeto, quando eu estou envolvido no projeto, eu vou lá e faço as coisas mesmo sem vontade. Então, para mim, é a meta. Chegar no fim, chegar na conclusão. Isso me motiva, isso me estimula a continuar. O duro é quando vai começar um projeto novo, sabe? Você tem a ideia e você tem que sentar e começar a elaborar aquilo ali, e isso pode sim postergando, você vai adiando aquilo ali, sem encarar de fato o trabalho. A Cláudia Maciel perguntou para mim, se sua esposa fosse uma bolsominion,
Como seria para você? Seria tranquilo? Eu acho que não seria tranquilo não, ainda mais dada a natureza do que eu faço aqui, seria complicado. Felizmente minha esposa não é bolsominion nem um pouco. Pelo contrário, eu acho que em certas posturas ela é muito mais radical do que eu. Seria complicado. De fato seria complicado, não sei se daria certo. A Dulce Figueiredo perguntou: Henry, quando você para de revisar o texto e considera o livro como pronto? Tem uma citação, eu não sei se é do Guimarães Rosa ou se é do Graciliano Ramos, que diz que você não acaba um livro, você abandona um livro. E é isso, na verdade, você revisa, relê, revisa, edita, revisa, e quando você está exausto de revisar o livro, você abandona o livro e toca adiante. É isso. Eu paro quando estou cansado, já quando não aguento olhar o livro mais, quando eu não consigo mais reler o texto. É assim que acontece. Não tem romantismo, não. É exaustão mesmo. A Érica Marques fez uma ótima pergunta para mim aqui. Para que tanta preocupação com o governo Bolsonaro se você não vive aqui há tantos anos e as políticas desse desgoverno não implicam diretamente você? Essa pergunta é muito boa, Érica, porque, primeira coisa, eu sou brasileiro ainda. Então, eu adoraria estar no Brasil. Eu adoraria estar perto das pessoas que eu conheço, dos meus amigos. Adoraria que meu filho crescesse no Brasil, que fosse seguro para crescer aí, que ele tivesse oportunidade. Eu adoraria estar aí. Não é fácil ser imigrante. Não é fácil você arrancar suas raízes, tudo aquilo que você conhece, para viver num país estrangeiro. Isso não é fácil. Então, de certo modo, minha preocupação é que para que um dia, quem sabe, seja um país no qual eu possa estar, me sentir bem, me sentir seguro. Mas não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. Outro fator é que esse fenômeno agora de extrema-direita, da ascensão de partidos extremistas, não é só no Brasil. O Brasil é um caso, mas tem vários casos pelo mundo. Então, ao confrontar também esse fenômeno no Brasil, eu faço minha contribuição para também atuar, de certo modo, no cenário internacional. Porque isso pode chegar na Espanha, isso pode chegar na França, isso pode chegar em Portugal, isso pode chegar em outros países. Então minha preocupação não é apenas Brasil, minha preocupação é com esse fenômeno global. O Gabriel Gonçalves Blankenburg perguntou: Henry, você critica bastante o ato do cancelamento e eu concordo. No entanto, há ocasiões onde você acha positivo o cancelamento? São duas coisas, na verdade. Primeiro, que o boicote é uma atuação política legítima. Então, se tem uma empresa ou um artista ou alguém que fala uma besteira enorme que vai contra os seus princípios, você pode boicotar o trabalho da pessoa. Você pode falar: eu não vou comprar mais o disco dessa pessoa, não vou mais ouvir as músicas dela, não vou mais ver o filme dela, não vou mais na loja que ela tem. O boicote, para mim, é uma atitude autêntica, política e possível. O problema, para mim, é esse linchamento público. É de milhares de pessoas que nem sequer te conhecem muitas vezes, vir publicamente te linchar porque tem uma onda. É assim, é uma euforia. É um efeito manada. Não é porque a pessoa te odeia, ela nem sabe quem você é, muitas vezes, mas ela vai te linchar publicamente porque todo mundo está fazendo isso. Então, nesse sentido, é um comportamento irracional e perigoso, porque pode levar à morte de pessoas em algumas circunstâncias. Então, esse é o segundo ponto. Nem sempre o cancelamento tem a ver com uma posição política consciente. É irracional. É perseguição pura e simplesmente. É o prazer do sangue. É a matilha atacando a pessoa para destruí-la. E isso é péssimo, na verdade. O Olavo Ito perguntou para mim como e quando você conheceu o Jethro Tull. Onde posso encontrar o seu texto sobre Aqualung? Posso mostrar para o Ian Anderson? É claro que você pode mostrar para o Ian Anderson, Olavo. O meu texto, vou deixar para vocês aqui no comentário fixado, o link para ele, é um continho, na verdade, é um conto mais longo. O livro não tem mais disponível, né, o livro da Mojo Books, porque a editora acho que não fechou as portas, então não existe mais, mas vou deixar para vocês o texto aqui. Eu acho que conheci a banda, o Jethro. Tinha um programa especial em Curitiba, da Rádio Rock lá, que era todo final de semana, que eles mostravam uma retrospectiva de certas bandas. Fizeram sobre Led Zeppelin, fizeram sobre Black Sabbath, e depois teve um final de semana que foi sobre o Jethro. E quando eu ouvi, eu adorei mesmo, e contava a história da banda, os álbuns, tudo, e foi pra mim incrível. Então, foi nesse momento que eu conheci e gostei muito. E assim, pra mim é uma das bandas favoritas hoje. E a última pergunta é do Matheus Mesquita, que perguntou o seguinte: Henry, como você descobriu sua vocação? Você chegou a cursar outras coisas para finalmente achar aquilo que você gosta de fazer como profissional? Eu sempre quis ser artista, Matheus. Desde pequenininho, assim, eu queria ser desenhista, depois eu queria ser músico, ser pianista. Sempre quis fazer isso, de ser artista, de produzir alguma coisa artística. Teve uma fase na minha vida que eu quis ser designer de jogos, programador de jogos. E eu fiz informática, eu estudei informática, eu sou técnico em informática, não tem nada a ver comigo, assim, é uma área que eu fui assim, fazer que não tem nada a ver comigo. E eu descobri quando eu fui fazer faculdade. Na universidade eu escolhi lá filosofia, caí nesse mundo sem saber o que era. E adorei, e é o que eu gosto de fazer.
Então foi meio tentativa e erro mesmo. Eu queria ser artista, de certo modo sou hoje, né? Eu escrevi uns romances, eu sou um artista. Tentei fazer informática, odiei, e depois fui estudar filosofia e gostei bastante, e é o que eu faço hoje. Então é isso. Agradeço as perguntas de vocês. Semana que vem a gente volta com mais perguntas e respostas. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana. Deixe o joinha, assine o canal, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!